Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 10 de outubro. Representantes das comunidades israelense e palestina no Rio Grande do Sul acompanham com preocupação a escalada de violência no Oriente Médio. Nas ruas da capital, o Hospital Conceição promove tradicional caminhada de conscientização sobre o câncer de mama. Secretaria da Educação de Porto Alegre explica afastamento de servidores envolvidos em irregularidades no uso de verbas para a reforma de escolas. E ainda, pesquisadora gaúcha analisa a realidade do mercado de trabalho para as mulheres, tema que rendeu o Nobel de Economia à professora norte-americana Cláudia Goldin. Nós começamos o Redação TV de hoje falando sobre um conflito que parece distante, mas que tem impactos no mundo todo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. O governo federal confirmou hoje a morte de 2 brasileiros em Israel, que estavam desaparecidos desde o dia 7 de outubro, quando o grupo Hamas lançou um ataque contra o território judaico. Entre as vítimas está o gaúcho Hanani Glaser, de 23 anos, que estava em uma festa rave no deserto a 5 quilômetros da faixa de Gaza. Representantes das comunidades israelense e palestina aqui no estado fazem uma análise da trágica perda de vidas civis em razão do conflito. Esse é um conflito muito antigo e que está longe de ter respostas simples. O ataque do grupo armado de extremistas palestinos do Hamas à faixa de Gaza no sábado deu início a uma escalada de violência na região do Oriente Médio. Civis sequestrados e mortos. Entre eles, o jovem gaúcho Hanani Glaser, de 23 anos, que há 7 morava em Israel e teve a morte confirmada. O presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul conta que desde ontem tem recebido contato de parentes, principalmente de turistas do estado que estão na região, e busca o apoio do governo brasileiro. As cenas que nós vimos remontam à época da Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto. Ver uma mãe com 2 crianças no colo sendo empurrada por um terrorista me lembra pessoas indo para as câmaras de gás. Que o Hamas é um grupo terrorista que invadiu um Estado democrático, que, aliás, Israel é a única democracia do Oriente Médio, e eles entraram com o único objetivo de assassinar a população civil, mulheres, crianças, idosos, doentes. Isso é injustificável. Nós não temos como justificar o injustificável e também não temos como mudar a narrativa. Houve um massacre, ponto. Eu quero discutir política, eu sento à mesa. Agora, enquanto não forem depostas as armas, eu não tenho como sentar à mesa. E eu não posso usar a violência como meio político para chegar a um fim. E é o que eles estão fazendo. O conselheiro de Direitos Humanos da Federação Árabe Palestina do Brasil e professor de Direito da URGS também não justifica o que chamou de tragédia contra civis. Eu diria que a perda de combatentes também não, mas os combatentes ainda o fazem por livre e espontânea vontade. A perda de civis não combatentes não tem explicação. Portanto, eu jamais pretenderia explicar isso. O que nós precisamos é compreender o fenômeno, porque se nós não compreendermos o fenômeno, ele vai se repetir outras vezes, como ele tem se repetido nos últimos anos, cada vez que Israel invade a faixa de Gaza, prende, mata, bombardeia, sem olhar quem está ali embaixo. Nós estamos falando de uma área de 350 quilômetros quadrados, onde moram 2,4 milhões de pessoas. É impossível jogar uma bomba sem atingir civis. Especialmente as incursões que têm sido feitas na faixa de Gaza praticamente todo mês, prendendo jovens, matando crianças, matando civis inocentes, esta era uma tragédia anunciada. O professor considera que os acordos de paz de Oslo, que completam 30 anos, não estão sendo cumpridos. Israel e as entidades representativas dos palestinos, e naquele momento lideradas pela OLP, pela Organização para a Libertação da Palestina,
emitiram cartas de reconhecimento mútuo. Então, houve um momento, sim, em que as lideranças palestinas reconheceram claramente o direito de Israel de existir e o direito de Israel à própria segurança. E nessas condições sentaram na mesa. De lá para cá, enquanto o poderio militar tem garantido o direito de Israel à segurança, os palestinos, ele tem sido usado para impedir que se avance nas negociações de paz, para que se bloqueie a possibilidade de criação de um Estado palestino. O presidente da entidade israelita defende a legitimidade da discussão política, mas não pela violência. É uma ofensiva do Hamas contra Israel, e Israel está legitimamente se defendendo. Mas Israel não tem nenhuma guerra contra os palestinos. A guerra é contra o Hamas, que é um grupo terrorista. E Israel tem todo o direito, tem legitimamente o direito de se defender e defender a sua população e defender o seu território. Nós não podemos justificar a violência ou então deturpar os fatos, porque eu posso informar, eu não posso deformar. No direito se fala contra fatos, não há argumentos. O fato, infelizmente, foi que pessoas foram assassinadas por um grupo terrorista. Isso é um fato. Justificar o que eles fizeram é injustificável. E qualquer pessoa que usa essa narrativa está compactuando com o crime, está compactuando com os homicídios, com os assassinatos que ocorreram lá, infelizmente. O caminho para a paz no conflito do Oriente Médio? A perda de uma vida civil é a perda de uma vida civil. Eu não olho se ela é israelense, se ela é palestina, se ela é judia, muçulmana ou cristã. É a perda de uma vida civil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é reconhecer que só é possível se avançar no sentido de negociações de paz se os lados fizerem suas concessões. É muito difícil nós fazermos uma análise sobre o que está acontecendo, porque é muito recente. Mas eu espero, né, que seja possível que haja paz, que se possa sentar à mesa, que os reféns retornem às suas casas, que foram sequestrados, que retornem ao seu lar, retornem às suas famílias, né, que pessoas deixem de morrer, deixem de ser assassinadas, né, e que tão logo nós consigamos fazer com que aquela região retorne à paz. E agora a gente muda de assunto para falar de investigação de corrupção. Nesta semana, a Secretaria da Educação de Porto Alegre voltou a ser alvo de apuração da Polícia Civil. A suspeita é de superfaturamento em obras da pasta. A Operação Verba Extra investiga um esquema envolvendo os servidores que autorizavam reformas em escolas que tinham um orçamento superestimado por empresários da construção civil e da engenharia elétrica. O dano para os cofres públicos entre 2017 e 2021 chegaria a R$ 1.400.000. E nós vamos saber quais são as medidas tomadas pela Secretaria com o titular da Educação da capital, o José Paulo da Rosa, que se conecta conosco agora. Secretário, o senhor já esteve aqui, né, no Redação, inclusive esteve aqui no nosso estúdio, né, para falar dessa investigação, essa apuração interna da Prefeitura, que já admitia realmente que havia, né, problemas na pasta. Desde então, né, quando o senhor esteve aqui, que foi mais ou menos próximo do afastamento da então secretária Sônia Rosa, em junho, o senhor disse que a Prefeitura tinha uma série de medidas que iria tomar. O que vem sendo realizado pela Prefeitura para resolver, né, esse problema que gerou tantos danos e prejuízos? Né? Bem-vindo aqui ao Redação TV. Tudo bem, Fernanda. Obrigado, um prazer estar aqui contigo novamente, desta vez online. Eu estive contigo no início de julho. Temos 3 meses da minha visita, que foi quando eu ingressei como secretário de Educação de Porto Alegre. E eu ingressei quando houve um processo onde houve uma crítica pela compra de alguns materiais pela SMED no ano passado e problemas na sua distribuição este ano. Né? Isso gerou, inclusive, a CPI, que está andando, que está investigando esse processo, e nós trabalhamos em cima da organização dessa distribuição, dos nossos depósitos, e praticamente todos aqueles problemas apontados estão resolvidos. Essa questão que tu salientasses aqui do início, dessa investigação da Polícia Civil,
se refere a um processo de 2021. Né? Inclusive, os funcionários que foram afastados, isso aconteceu em 2021. O que aconteceu foi que este inquérito está com a Polícia Civil, decorre realmente dos anos de 2017, 2018, 19, 20 e 21, com a entrada do prefeito Sebastião Melo. Se identificou que nesse período existe um procedimento das secretarias de educação, que é um procedimento de todas as secretarias de educação, regulamentado pelo Ministério de Educação em 2007, chamado PAR, que é um programa de ações articuladas, né, que permite repassar pequenos valores para os diretores de escola para corrigir pequenos vazamentos, problemas de caixa d'água, de telhado. São pequenas ações que o diretor pode fazer para ajudar na manutenção e agilizar esse processo. Acontece que em 2017, 18, 19, 20 e no início de 2021, por iniciativa dos governos da época, se ofereceu uma verba extra para as escolas, para que elas pudessem ampliar um pouco, né, estas reformas, adequações assim na sua estrutura. Assim, não são valores muito altos, né? É um valor em torno de 10 mil por mês, assim, por escola. Mas este recurso, na mão dos diretores de escola, permitiu contratar algumas empresas, e em 2021 houve essa denúncia de que algumas empresas estariam supostamente sendo beneficiadas. Naquela época, o prefeito Sebastião Melo abriu uma auditoria especial que redundou em processos de sindicância, no afastamento de 4 servidores. O resultado dessa auditoria foi entregue ao Ministério Público no início de 2022 e ao Tribunal de Contas do Estado, e o Ministério Público, corretamente, né, encaminhou à Polícia Civil, que desde então, né, faz a sua investigação, e ontem teve só buscando algumas informações, alguns documentos referentes àquele período para subsidiar o inquérito que eles estão fazendo. Mas as ações da Secretaria, desde 2021, especialmente com a minha entrada a partir de julho, já corrigiram esses problemas, e o que está se fazendo agora é investigando ações do passado. Pois é, secretário, ia perguntar justamente para o senhor agora, né? Fica aquela dúvida da população quando vê uma notícia assim, se essas obras realmente aconteceram, né? E como é que está essa avaliação da prefeitura, porque como o senhor falava, né? São reformas importantes para as escolas que a gente sabe estão sempre precisando desses reparos, né? Olha, isso é eterno, né? As nossas escolas são antigas, nós temos escolas com 100 anos, por exemplo, com 70 anos, com 60 anos. Então, a manutenção ela é constante, né? E as obras, pelo menos nas auditorias que foram feitas à época, né, as obras foram feitas, né? O problema é na comprovação das notas das empresas, né, que suscitou alguma dúvida, que eventualmente alguma empresa pudesse ter sido beneficiada nesse processo. Mas as obras foram feitas. Mas tem muita coisa para ser feita ainda. Nós mudamos esse processo já a partir de 2021, a secretária da época elaborou uma instrução normativa regulamentando esse processo, algumas coisas foram melhoradas ao longo do tempo, e agora nós estamos centralizando aqui, para evitar esse tipo de problema, porque a gente perde o controle, nós centralizamos na secretaria, nós fizemos um processo licitatório, 2 empresas foram contratadas, já estão visitando as nossas escolas, 76 escolas receberão o trabalho de 2 empresas para fazer esse serviço de manutenção que até então estava na mão de cada diretor de escola. Os nossos diretores são diretores competentes, honestos e que fazem um excelente trabalho. E toda a ação que foi desenvolvida foi no sentido de tentar resolver esses problemas de manutenção. Só que agora, de forma centralizada, nós conseguimos e procuramos resolver esses problemas e deixar os diretores mais à vontade para o trabalho pedagógico. Nós estamos também nos baseando num modelo que existe em Belo Horizonte, em São Paulo, no Uruguai, que é de contratar, né,
uma empresa que se encarregue deste processo de manutenção no longo prazo, de modo a deixar o diretor da escola preocupado apenas com os aspectos pedagógicos. Certo, secretário. Boa parte dos problemas que a gente tem hoje, eu acho que acabam ocasionando, né, que os nossos estudantes tenham baixo desempenho, é que a gente se ocupa tanto na escola com essas questões de infraestrutura e acabamos tendo menos tempo para se ocupar com as questões pedagógicas. E nós queremos resolver esse problema. A gente vai seguir acompanhando, secretário, e eu agradeço novamente a sua participação aqui no Redação TVE para trazer, né, esses esclarecimentos por parte da Prefeitura. O José Paulo da Rosa, que é secretário da Educação de Porto Alegre, mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Fernanda. Eu te falei quando eu fui da outra vez e repito aqui agora. Eu quero estar contigo falando dos belos projetos que nós temos na Secretaria de Educação. Nós temos excelentes diretores, ótimos professores, com excelente formação, projetos maravilhosos, e eu quero concentrar esforços para que esses problemas a gente consiga corrigir, consiga tratar, né, como já estamos fazendo, e trabalhar em cima da qualidade da educação, né? Nós precisamos disso para Porto Alegre e para o estado do Rio Grande do Sul, e vocês podem contar comigo. Nós estarei sempre à disposição, porque eu tenho convicção de que nós vamos virar essa chave, né, e fazer com que a educação de Porto Alegre chegue num outro patamar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. E agora a gente muda de assunto para falar do tempo. Depois de um dia de sol e calor, a instabilidade deve retornar ao estado com chance de chuvas volumosas e temporais. Nós vamos conferir os detalhes no mapa da previsão. Uma forte área de baixa pressão avança do Paraguai rumo ao noroeste do estado, trazendo o risco de temporais para quase todo o território gaúcho. Os volumes de água podem chegar até 100 milímetros na metade norte. Junto com a chegada de uma nova frente fria, o tempo fica instável em todas as regiões, com muita nebulosidade ao longo do dia. Já as temperaturas diminuem um pouco e as máximas não ultrapassam os 25 graus. Em Porto Alegre, uma quarta-feira chuvosa com alguns períodos de sol e variação de 16 a 24 graus. Entre 11 a 25 graus em Pelotas. E em Erechim, os termômetros vão dos 12 para os 22 graus. Na capital gaúcha, vai chegando ao fim uma tarde de terça-feira de muito sol e temperaturas altas. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, céu limpo e termômetros na casa dos 22 graus. E aconteceu hoje aqui em Porto Alegre a tradicional Caminhada da Mulher Consciente do Hospital Conceição, um evento do Outubro Rosa que visa levar informação sobre o câncer de mama. Essa é a 13ª edição. Pelas ruas da Zona Norte da capital, pacientes, médicos, funcionários e voluntários do setor de mastologia do Hospital Conceição, referência em tratamento e pesquisa, chamam a atenção da comunidade. O câncer de mama é a principal causa de morte de mulheres gaúchas entre os 15 e os 49 anos. E cada vez mais, o diagnóstico precoce é determinante para a cura. O índice de cura do câncer de mama atinge hoje quase 90% em estágio inicial e 70% pelo menos. Essas pessoas vão viver o resto da vida e muito bem, sem mutilação, porque sempre que é necessário a retirada da mama, ela é reposta na mesma hora, isso é uma lei. 60 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento. É um direito da mulher. Muito do que nós estamos fazendo aqui hoje é essa conscientização, para que todos se envolvam e que deem para as mulheres aquilo que lhes é de direito. Muitas das voluntárias do Grupo Mama venceram a doença. Agora, elas acolhem e incentivam novas pacientes no caminho da cura. Além, claro, de promover prevenção e autocuidado. O câncer de mama é um câncer palpável, a gente sente. Quando a gente descobre, ainda tem tempo de cura, tem tempo de solucionar. É o toque que salva vidas, né?
Então a gente tem que ter essa consciência todo mês. Eu ensino para minha filha de 8 anos já, que quando ela puder, ela se toque, ela mostra. Esses dias o meu filho com 11 anos, mãe, tem um carocinho aqui. Filha, normal do crescimento, mas então a consciência de novos vai tornar com que a gente consiga vencer essa doença cada vez mais cedo. E o número de mortes reduzir, né? E ainda sobre conscientização, a gente fala agora de mercado de trabalho. O Nobel de Economia deste ano foi para a pesquisadora Claudia Goldin, que estuda a manutenção das desigualdades entre homens e mulheres no mundo do emprego. A norte-americana se debruçou sobre as disparidades salariais e a diferença de oferta de oportunidades entre os gêneros e percebeu que as escolhas pela maternidade e pelo casamento influenciam na ascensão das mulheres em todas as carreiras. Essa pesquisa ela não se restringe aos Estados Unidos. Prova disso é que aqui no Rio Grande do Sul, as desigualdades também são tema de acompanhamento do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento. A gente vai saber mais sobre as disparidades locais com a socióloga e pesquisadora do DE, a Gabriele dos Anjos, que conversa conosco agora. Gabriele, aqui no estado, né, a gente também tem desigualdades. Qual o tamanho delas entre homens e mulheres, né, e as principais causas também? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Obrigada, Fernanda. Boa noite. Então, a gente tem uma série de indicadores que marcam essa diferença de participação no mercado de trabalho. Então, por exemplo, no segundo trimestre de 2023, a gente vê que a taxa de participação na força de trabalho de homens e mulheres é bem diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê, por exemplo, que essa taxa para as mulheres é de 58,5%. E para os homens é de 74%, é uma taxa muito mais alta. Por outro lado, se a gente for pegar a taxa de desocupação, ou seja, de desemprego, de procurar emprego e não conseguir, ou procurar trabalho e não conseguir, no mesmo segundo trimestre de 2023, a gente tem 6,4% das mulheres desocupadas. E os homens, essa taxa de desocupação ela é menor, ela é de 4,3%. Então, esses são alguns dos indicadores que a gente pode trazer, né? E outros dados que a gente tem disponíveis também a partir do IBGE, eles vão ao encontro do que a pesquisadora ganhadora do prêmio traz. Então, aqui no Rio Grande do Sul, em 2022, se a gente for observar a realização de tarefas de cuidados de moradores do domicílio, segundo sexo e faixa de idade, a gente vai ver que na faixa dos 14 a 24 anos, 25% das mulheres realizam tarefas de cuidado. Para os homens, essa taxa, né, esse percentual cai para 15,7%. Na faixa seguinte, que é dos 25 a 49 anos, ou seja, de mulheres jovens e mais maduras, no auge da participação da força de trabalho, né? Essa realização de cuidados, ela vem para 40% das mulheres. Para os homens, ela é bastante menor, ou seja, 30%. Menos de um terço dos homens está ocupado com tarefas de cuidado. Enquanto quase metade, né, Gabriele? Enquanto quase metade das mulheres está realmente tendo que viver essa jornada que pode ser dupla, tripla, né? E isso, justamente como você citava, é um dos pontos que é destacado nas pesquisas da Claudia Goldin, que foi reconhecida com o Nobel, né? Esse acúmulo de trabalho que prejudica as mulheres na hora de receber os salários, as oportunidades no emprego formal, né? Exatamente, isso tem efeitos nas carreiras e nos rendimentos, né? Porque as mulheres se dedicam de uma forma, seja menos intensa ou de uma forma diferenciada ao mercado de trabalho, né? Também, assim, a gente pode considerar o número de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos ou ao cuidado também ele é maior entre as mulheres, né? E as mulheres de 25 a 49 anos no Rio Grande do Sul, elas dedicam, em média, 19 horas semanais para esse tipo de atividade. Para os homens, é 11,3, 11 horas
11 horas, cerca de 11 horas semanais para atividades de cuidado. Então, a gente vê uma repartição diferenciada, né, do número de horas, e as mulheres muito mais ligadas e participando e dedicando seu tempo a esse tipo de atividade. E com relação Então, à isso formação, Gabriele, a escolaridade, né, a formação das mulheres, muitas vezes elas têm a mesma formação, mas o salário inferior. Tem algum recorte envolvendo também a escolaridade, a formação das mulheres gaúchas aqui? Nesse momento, a gente não trouxe esse dado, mas a gente tem o próprio estudo da pesquisadora, ele cita que tem um aumento da escolarização feminina. Claro, isso aí se dá de forma diferenciada. Então, tem áreas que as mulheres se dedicam mais e são justamente as áreas de cuidado, que são profissões ligadas ao cuidado. Elas se direcionam mais para esse tipo de atividade, embora haja, paulatinamente, a gente observa um aumento geral da escolarização das mulheres. É um movimento que ele é geral, assim, também no Rio Grande do Sul. E que a gente tem esses dados, né, que você trouxe, também as pesquisas da Cláudia Golden, ajudando a equilibrar, né, e ter mais justiça nesse mercado de trabalho, né, Gabriele? Eu quero te agradecer demais a entrevista. A Gabriele dos Anjos, que é socióloga e pesquisadora do DE, o Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Estado, do Planejamento, Governança e Gestão. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Gabriele? E uma boa noite para você. Nada, nada. Eu que agradeço. E a gente fala de memória e cultura. No final desta semana, o festival Felabration reúne várias ações de valorização da cultura africana. Serão 2 dias de vivência e aprendizado para todas as idades. Na sexta, no Ponto de Cultura Africanamente, vai ter contação de histórias e vivências em percussão, história e danças originárias do continente africano. E no sábado, diversas atrações artísticas vão se revezar no Afrosul Odomodê, incluindo um show tributo ao multi-instrumentista nigeriano Fela Kuti, que dá nome ao festival. Essa apresentação contará com o Idovu, que a gente confere agora na parceria com a Dessa Ferreira e Dona Conceição. A gente volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide.